Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos o Antigo Testamento, bendito seja Deus, né, meus irmãos? Estamos no livro do Gênesis. Ontem, então, nós vimos aí os relatos da criação, capítulos 1 e 2 de Gênesis. Hoje nós entramos, então, no capítulo 3. Nós vamos fazer o capítulo 3 e 4 do livro do Gênesis. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos, então, no capítulo 3, onde a gente vai ver aqui a realidade do pecado, né? Aqui, relatando o pecado que entra no mundo, né? Então, vamos lá. Versículo 1, capítulo 3, diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ele disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Então, gente, como a gente viu, né, no estudo de ontem, que o relato ali da criação de uma forma poética, né? Que é claro que a gente não vai tomar o que está escrito ali ao pé da letra, a gente vai tirar a mensagem teológica, né? A mensagem, aquilo que Deus quer nos falar, a mensagem de Deus que quer ser transmitida através, né, daquilo que está sendo falado. Da mesma forma, nós não podemos pegar esse capítulo 3 do Gênesis e tomá-lo no sentido literal, né? Tomar ali um homem chamado Adão, mulher chamada Eva, o paraíso ali, né? O jardim do Éden e a serpente. Claro que isso aqui, tudo isso é uma linguagem figurada, né? Aqui, inclusive, é retirado de um mito, né? Um mito mesopotâmico. Os estudiosos, né, dizem que a partir daí foi remodelado esse mito para dentro da realidade do povo de Israel, né? Trazendo modificações, né? Para trazer ali a mensagem de Deus. Então a gente tem que tirar de tudo isso o que Deus está falando, né? E o que é que o autor sagrado queria dizer com isso que foi colocado aqui, né? O que o autor sagrado queria expressar. Mas é muito rico, eu te convido então a mergulhar. Quando a gente diz isso, não é para desanimar a leitura, não, de forma alguma. É para que a gente peça ao Espírito Santo a graça de ter uma visão mais profunda, uma visão que vai muitas vezes até além da letra, né? Uma visão que é mais profunda, de algo que vem revelar as coisas aqui espirituais, né? Então vai dizer que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Aqui fazendo então uma analogia aí com o demônio, né? E ele vai dizer à mulher então, olha só, a figura da serpente: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Gente, a gente leu ontem, foi isso que Deus falou? Não foi, né? Olha só, é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? Não é que a serpente não sabia, não. A serpente sabia que Deus tinha proibido de comer da árvore do fruto do bem e do mal, né? Da ciência do bem e do mal. Mas por que ele falou isso? Porque ele é o pai da mentira. A gente tem que ter essa consciência, gente, que o demônio, ele é o pai da mentira. A gente tem que ter a consciência que ele mente pra gente, que ele tenta nos ludibriar com a mentira, né? Quem é o verdadeiro? Deus é o verdadeiro, né? Deus é o verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O inimigo de Deus não, ele mente, ele é mentiroso, deslavado, na cara suja, né? É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe:
podemos comer dos frutos do fruto das árvores do jardim. Era um jardim imenso, gente, aqui na linguagem bíblica, né? Jardim imenso, tinha fruto para comer, assim, até se esbaldar, né? Tinha. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Aí entra aqui uma ordem. Né? Dentro desse contexto, Deus dizendo: olha, não coma do fruto da árvore do jardim, não é verdade? Ó, não, tornou a serpente, vós não morrereis. O que a serpente faz nessa hora, gente? A serpente, ela é sedutora, né? Quem é aqui que seduz? A serpente, né? A serpente entra com a sua sedução na nossa vida. O inimigo de Deus, ele entra com as suas seduções, ele tenta nos seduzir, não é? Ele tenta nos seduzir pelos olhos, ele tenta nos seduzir pelos sentidos, ele tenta nos seduzir, né? Nos arrastar ao mal, mostrando como se o mal fosse um bem. Presta atenção. Vós não comereis dele, ela respondeu. Não, a serpente disse, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O que foi que a serpente fez aqui? A serpente se colocou como a boazinha, a serpente se colocou como a colega, né? Vem cá, chega assim pra gente e fala assim, ó, vem cá, colega, né? Vem cá, chegado, vem cá, chegada. Ele se fez próximo aqui, né? E aí ele veio com a sedução e ele colocou Deus como mentiroso. Gente, não é isso que a serpente faz. A gente tem que ficar mais esperto com a serpente, a gente tem que ficar mais esperto com a tentação, né? Olha o que o tentador fez. Ele coloca aquilo que ele está apresentando como algo bom, ele se coloca como o sedutor, como se ele estivesse com a verdade, coloca Deus como mentiroso e como ruim. E aí continua então. A mulher, vendo que o fruto da árvore era boa para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, como é que a mulher viu isso, sendo que ela só olhou para a fruta? Gente, a mulher olhou para o bendito do fruto e falou que era bom para comer, pensou que era agradável, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Nossa senhora, a gente é burro demais, né não? Vai ficar caindo na lábia da serpente. Gente, o que a gente tira disso aqui para nossa vida? Nós não podemos ficar dialogando com a serpente, gente. A gente não fica entrando em diálogo com a tentação, não. Entendeu? Porque a tentação é assim, olha. Colocando aqui no sentido contrário para a gente entender, né? Quem é pai e mãe aí, entende. Aí a gente coloca um chuchu, um negócio verde no prato da criança, né? Aí a criança olha assim, eca! A criança já fala que é ruim. Já reparou isso? Quanto mais seletiva a criança na questão da alimentação, mais difícil né, gente? A gente pena, né? Pra tentar fazer a criança comer, né? E às vezes a criança fala que é ruim sem ter provado. E muitas vezes ela prova e ela vê que não era ruim. Ela vê que é uma coisa boa. A serpente aqui fez o contrário, né? A serpente não queria o bem de Adão e Eva, não queria o bem da humanidade. Então o que a serpente faz? Isso aqui, gente, não é para dizer lá como se a gente tivesse nem o capítulo 1, 2 e 3 aqui, não é como se alguém estivesse assistindo a criação, assistindo a tentação, ou como se Deus tivesse ditado ali, né? Ou ele tivesse aberto um telão na frente da pessoa, a pessoa viu como era, não. Para falar da realidade do ser humano, né? De todos os tempos aqui. De como que funciona o pecado mesmo na nossa vida. Então, não dialogue com a serpente, não dialogue com a tentação. Por quê? Porque o tentador te faz acreditar que aquilo é bom. Que você não consegue viver sem aquilo. A gente entende bem isso hoje em dia, por exemplo, com as propagandas comerciais. Gente, inventa uma panela aí, né? O que a panela faz, hein? Hoje em dia tem tanta panela que faz tanta coisa, mas pensa uma panela aí, super tecnológica aí,
faz e acontece a panela, né? A panela quase que coloca comida na sua boca. E aí, na propaganda, eles te fazem acreditar que aquele produto ele é excelente, que aquele produto vai adiantar demais a sua vida, que aquele produto é bom demais, que até a comida que ele faz é mais gostosa, né? E que, acima de tudo, você não pode viver sem aquele produto. Entendeu? A propaganda faz isso. Você não pode viver sem isso. Meu, viveu até hoje sem isso, meu Deus. Você não vai viver? Você não pode viver sem essa panela, porque essa panela é a panela das panelas. Não é qualquer panela. É a panela das panelas, né? E aí eu tenho que comprar aquela panela, né? E aí é isso que a serpente fez. A serpente foi ludibriando ali Eva, né? De forma que Eva, né, dentro dessa linguagem aqui, ela vai nos ludibriando e nos fazendo olhar para aquilo como se fosse algo muito bom, que eu não posso ficar sem aquilo. E a mulher então, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, os marqueteiros iam dizer assim, vendi o peixe. O que a serpente falou aqui? Ó, vendi meu peixe, né? Olha o que Eva já está pensando do produto. Tomou ele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que o comeu igualmente, né? Uma linguagem aqui para dizer o quê? Da queda do homem e da mulher, né? Como que a humanidade ela cai em pecado. Então, o Gênesis quer dizer isso, né? Não aconteceu, como eu disse, não aconteceu dessa forma, né? É uma linguagem que está sendo usada aqui para falar do pecado original, para falar da queda dos nossos primeiros pais. Mas para dizer o quê? Que como era no princípio, continua acontecendo ainda hoje, não é? E como é que continua acontecendo? A serpente que seduz, a serpente que apresenta aquilo que ela deseja, coloca Deus como se Deus fosse mal, se coloca como uma boazinha, coloca aquilo como que ela está oferecendo como algo bom, né? Mas não é por aí, não é desse jeito que funciona. Versículo 7, então. Versículo 7 continua dizendo, então os seus olhos abriram-se e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Gente, não dá para ler o livro do Gênesis sem lembrar do Padre Léo, né? Quem não teve a oportunidade de ouvir as pregações ou de ver as pregações do Padre Léo, só entrar aí, entra no YouTube aí, porque a Canção Nova tem milhares de pregações do Padre Léo, né? Nosso saudoso Padre Léo que falava assim, gente, eles foram fazer tanga com folha de figueira, né? Sinal que o fruto não abriu a inteligência das criaturas, né, gente? Aí o Padre Léo falava assim, por que não usou folha de bananeira, né? Usou uma folha maior, né? Tinha umas folhonas lá no Jardim do Éden, foi olhar, tecer folha de figueira. Aí o Padre Léo falava assim, tampou nada. Ai, meu Deus. Vamos lá. Versículo 8. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor. Gente, o que tem aqui nesses próximos versículos é profundíssimo. Presta atenção. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Gente, o versículo 8 diz que eles ouviram os passos do Senhor, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Ouvir os passos de alguém e identificar quem é esse alguém significa intimidade, não é verdade? Intimidade. É a mãe que quando o pai está chegando do trabalho, ela escuta o barulho dos passos e diz, seu pai está chegando, não é? Ou o pai ou os filhos que ouvem ali o barulho da mãe chegando, fala, é a mãe que está chegando, né? Ou aí os pais, né, que às vezes esperam o filho de madrugada chegar em casa, escuta descendo a rua de madrugada, já diz, ele está chegando, ela está chegando, né?
É isso, gente, é a intimidade com a pessoa que leva a saber ali, né? Olha, ele está chegando, essa intimidade com Deus que vinha passear no jardim ali no final da tarde. E o homem e a mulher, eles tiveram uma das piores decisões. A primeira grande decisão foi pecar. A primeira grande decisão errada que eles tomaram foi pecar. A segunda decisão terrível que eles tomaram foi esconder-se de Deus. Daí a serpente vem na nossa vida, ela então nos seduz, muitas vezes nós caímos, não é para cair, mas muitas vezes nós somos ludibriados e caímos, e depois que cai, ao invés de ir para os pés do Senhor e dizer, Senhor, pequei, o que a gente faz? Se esconde de Deus. A gente para de ir à missa, a gente não busca o sacramento da confissão, a gente não busca mudar aquilo que estava errado na nossa vida, a gente não busca acertar a nossa rota, nós paramos de rezar, nós paramos de buscar o Senhor muitas vezes, nós escondemos o nosso pecado de Deus e dos outros e nós vamos então piorar a situação. Você já viu aquele machucado que você tampa? E aquele machucado, ele fica então purulento porque você tampou. E aí chega a mãe e fala, menino, não pode tampar, vai infeccionar, vai inflamar isso aí. Não é assim? É isso, gente. Não pode tampar a ferida não, mostrar a ferida para Deus. E o homem e a mulher tentaram se esconder então. O homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Deus que desde então procura o homem criado por ele por amor, né? Essa busca incessante de Deus pelo homem que ele criou. Por quê? Só por amor, que Deus não precisa do homem não, só por amor. E aí como é que eu entendo esse onde estás de Deus aqui no jardim, gente? Eu entendo esse onde estás de Deus aqui no jardim. Se eu vou lá para o Novo Testamento, em tantas passagens, mas vou tomar aqui o Evangelho segundo São João, onde Deus vai então, a palavra de Deus vai dizer, Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus, esse onde estás de Deus, ele ecoou pela história da salvação, até que, se a gente for olhar também lá no princípio do Evangelho de São João, João 1, que vai dizer, o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós para encontrar esse homem que havia se perdido. Até onde foi o onde estás de Deus? O onde estás de Deus, ele se faz em Deus querer ser próximo do homem, encontrar o homem de tal ponto que Deus se faz homem. O verbo de Deus se faz carne. Meu Deus. E ele respondeu, ouvi. O homem responde para Deus, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Tem uma música do Frei Gilson, né, onde ele vai cantando, por que tendes medo? Tem medo de quê? Você tem que ter medo do pecado, não é de Deus? Tem que ter medo do pecado, não é de Deus, né? Tem que ter medo de ferir o coração amoroso de Deus e não se afastar de Deus. E o Senhor Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Deus já sabia, né, gente? Claro, né? Mas aí foi colocado aqui essa pergunta na boca de Deus, aqui dentro dessa realidade aqui do Gênesis 3, até mesmo para nos recordar que Jesus, todas as vezes que ele se aproximava dos homens, né, das mulheres do seu tempo, ele perguntava, né, aquelas perguntas categóricas de Jesus, que quereis que eu vos faça, né? Então Jesus ia perguntando o que a pessoa queria, né? E Deus pergunta porque ele deseja ouvir do homem. Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Deus já sabe que você pecou, gente. Deus já sabe que eu pequei. Deus me pergunta porque eu tenho a coragem de falar, porque quando eu falo, gente, eu abro o meu coração. Vamos aprender uma coisa nesse estudo de hoje, esconder o pecado não vai fazer bem para mim. Esconder o pecado não vai fazer bem para você. Vamos mostrar o pecado.
Entende? Nós mostramos o pecado na confissão, nós mostramos o nosso pecado para Deus em oração, nós abrimos o nosso coração e até mesmo para as pessoas de confiança nós dizemos, olha, eu cometi esse pecado, eu preciso de ajuda, né? Para um diretor espiritual, para alguém. A gente precisa expor, gente, não pode esconder. Continua dizendo o versículo 12, o homem respondeu, a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me desse fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizesses isso? A serpente me enganou, respondeu ela, e eu comi. Então, o que começou a acontecer aqui? Aquele joguinho de julgar para o outro. O homem joga para a mulher joga para a serpente, né? Aí um começa a julgar para o outro, né? Não é assim? Na nossa vida a gente coloca a culpa no outro, o outro coloca a culpa na gente, aí todo mundo vai culpando todo mundo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão, a culpa é da minha história, a culpa é do meu esposo, da minha esposa, a culpa é de quem? Né? A gente começa a se degladiar para encontrar o culpado, muitas vezes, do nosso pecado. Não, Senhor, eu pequei. Olha só, Adão devia ter feito isso aqui, não é verdade? Porventura, terias comido do fruto da árvore que eu te havia proibido? Sim, Senhor. Eu comi do fruto, eu pequei. Né? A mulher se apresentaria diante de Deus e disse, Senhor, e diria, Senhor, eu comi do fruto, eu pequei. Né? A serpente já não tinha mais jeito para ela, que já era... Né? Já não estava mais nesse contexto. A serpente, desde então, ela só quer perder a humanidade mesmo. Mas o ser humano precisa aprender a se voltar para Deus. Nós precisamos. O Senhor Deus... Não. Versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias de tua vida. Como eu disse aqui numa linguagem figurada, porque o demônio não é uma serpente, né? É uma linguagem para falar do demônio. Agora, olha esse versículo 15, gente. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo bíblico ele é chamado de proto-evangelho. Por quê? Porque já aqui, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no pecado original, vai mostrar que Deus já havia decidido salvar o homem. No pecado original. Deus não decidiu salvar o homem lá no meio da história de salvação. Deus não decidiu salvar o homem quando ele encontrou Abraão, o homem de fé, quando ele encontrou Moisés, que pagou o preço ali para que o povo de Deus fosse liberto. Não, Deus, quando os profetas vieram, no tempo de Isaías, de Jeremias, não, aqui, nesse momento, né, no ato, vamos dizer assim, Deus então, ele diz, porém ódio entre ti e a mulher. A gente viu isso lá no Apocalipse, lembra? Entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então já é revelado aqui que haveria uma mulher. Meu Jesus sacramentado. Que haveria uma mulher que esmagaria a cabeça soberba da serpente. Porque essa mulher aqui, ela disse sim ao projeto de Deus. Ela foi obediente ao projeto de Deus. Ela teve um coração aberto à vontade de Deus. Pelo sim de uma mulher, Maria, pelo sim de um homem, o verbo humanado, dócil e obediente até a morte e morte de cruz, foi nos dado a vida novamente. Então aqui já tem os rastros daquilo que aconteceria. E existe um ódio entre a mulher e a serpente, entre a mulher, a Virgem Maria, e entre a igreja e a serpente existe um ódio, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. O proto-evangelho disse também à mulher, multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores. E quando a gente lê isso aqui, gente, aí vem, teus desejos impelirão seu marido, tu estarás sob seu domínio, e o homem, porque ouviste tua mulher, comeste do fruto, maldita será a terra por sua causa, vai ter que trabalhar, tirar dela com trabalhos penosos o sustento. A gente pensa assim, aí Deus amaldiçoou o homem, né? Mas a gente tem que compreender que
ao longo da Bíblia, né, não somente aqui, mas ao longo da Sagrada Escritura, a gente vai ver que a consequência natural do pecado e do mal do mundo faz com que nós soframos, né? Então, é uma consequência dos nossos atos, né? Uma consequência dos nossos atos. Então, nós temos que compreender isso, né? Nós temos que compreender que quanto mais a gente acerta na vida, melhor vai ser a nossa vida. Quanto melhor nós cuidamos da nossa saúde, melhor vai ser a nossa saúde. Quanto mais nós depredamos o nosso corpo, nós depredamos a nossa alma, nós depredamos o nosso ser, o templo do Espírito Santo, pior a coisa vai ficar. Então nós temos que entender essa questão das consequências, né? Isso foi colocado aqui, por quê? Porque então o homem olha para o sofrimento do mundo, né? Para o sofrimento que a gente passa. Nós estamos no meio de uma pandemia e nesse momento, por exemplo, né, de uma pandemia ou dos nossos problemas pessoais, nós somos questionados, né? De onde vem esse problema? De onde vem os problemas da minha vida? De onde vem o mal do mundo? Muitas vezes o mal da minha vida, o mal do mundo não vem também por causa do meu pecado, né? Mas todos pecaram e estão privados da glória de Deus, né? Então, nesse sentido, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Se afastaram, o mundo vai se afastando de Deus. Versículo 19, comerás o teu pão com o suor do teu rosto até que voltes para a terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó hás de tornar. É o que a gente reza lá na quarta-feira de cinzas, né? Porque és pó e ao pó hás de tornar. Voltando lá no capítulo 1, 2 de Gênesis, aqui na criação, onde o homem é tirado do pó, para dizer desse corpo animal que nós temos, né, dessa mesma origem dos animais, mas para dizer então que nós não podemos agir como um animal qualquer. Né? Nós vamos voltar ao pó, nós temos que ter consciência que nós somos frágeis e que a nossa natureza é frágil, mas nós também precisamos ter a consciência que nós somos imagem e semelhança de Deus. E que nós não podemos nos deixar levar pelo pó do qual nós fomos criados. Nós temos que ter consciência que nós somos frágeis e pecadores, mas nós precisamos ter consciência de que nós somos filhos amados de Deus. E aí as nossas atitudes elas vão ser pautadas no nosso conhecimento em relação a isso. Eu não posso brincar com o pecado porque eu sou fraco, porque eu sou fraca. Eu não posso ficar dialogando com a serpente porque eu sou fraco, porque eu sou fraca. E eu preciso lutar para ser santo porque eu sou filho amado de Deus, filha amada de Deus, imagem e semelhança de Deus. Versículo 20, Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles. Eu achei isso tão carinhoso, né, gente? O carinho de Deus que fez então para Adão, Deus fez as vestes de peles para Adão e sua esposa, né? Um carinho aqui, colocado aqui no capítulo 3 do Gênesis, né? Para dizer que Deus nos ama de uma forma carinhosa, mesmo depois do nosso pecado, né? E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e o coma e vive eternamente. Ou seja, para que a gente tenha vida eterna, a gente tem que ter a maturidade para viver na vida eterna. Aquilo que a gente viu lá no livro do Apocalipse, que nós acabamos de ler, né? Nós vimos lá no livro do Apocalipse que depois que a gente entrar na Nova Jerusalém, né? Na Jerusalém que desce do alto, depois que nosso nome estiver escrito no livro da vida, que a gente entrou, lá vai ter à nossa disposição a árvore da vida, né? Mas nós precisamos, então, viver nesse mundo com os olhos fixos, né? Na nossa meta. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra, de onde havia tirado. E expulsou, colocando ao oriente do jardim do Éden, querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Eu fiz o capítulo 4, não sei se vai dar tempo aqui, gente, que o meu tempo está acabando, mas o capítulo 4 entra na realidade de Caim e Abel. Então, a gente sabe que Caim, ele vai matar Abel, né? Eu gostaria de pegar com você o versículo 7 do capítulo 4, que diz assim, onde Deus fala para Caim, se praticares o bem, sem dúvida poderás reabilitar-te. Isso antes de Caim ter matado Abel. Ou seja, quando nós pensamos em pecar, Deus já sabe e nos adverte.
Quando nós pensamos em pecar, em consentir com o mal, Deus já nos adverte assim, olha, se praticares o bem, sem dúvida poderás reabilitar-te, mas se procederes mal, o teu pecado estará à tua porta espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Se Caim tivesse ouvido Deus, Caim não teria matado Abel. Se eu e você tivéssemos ouvido a Deus, nós não continuaríamos vivendo uma vida errada, andando por caminhos errados. Nós precisamos escutar o Senhor. Quando nós pensamos em praticar o mal, o Senhor nos diz, se praticares o bem, sem dúvida poderás reabilitar-te. Olha, tem tempo, não vai por esse caminho porque vai dar errado, Deus fala com a gente. Mas se procederes mal, o teu pecado estará à tua porta. Se você proceder mal, meu irmão, não tem jeito, depois você vai querer fugir do pecado, largar o pecado e vai ser muito mais árduo. Então não entra no pecado, não entra no pecado. O pecado estará à tua porta espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Isso, o que quer dizer? Que quando nós caímos no pecado, nós vamos nos tornar inclinados a cometer aquele pecado outras vezes. Então não caia no pecado, para de cair no pecado. É o Senhor dizendo para mim e para você, olha, não fica caindo no pecado, que quanto mais você cai, mais frágil você se torna, mais fraco você se torna, mais você se torna impotente diante do pecado. Não dá para ficar abrindo, gente, concessão para o pecado na nossa vida, porque vai dar ruim, né? Não vai ficar uma coisa boa. Caim foi lá, desobedeceu a Deus e matou Abel. Aí Deus pergunta para Caim, Caim, onde é que está o seu irmão? Caim responde para Deus com a falta de educação que lhe é própria, que é própria daquele que pecado. Porque uma das características de quem está em estado de pecado é que a pessoa é ignorante, ela é burra. A pessoa é sem educação. A pessoa muito mal educada que sai dando patada em todo mundo pode ter certeza que ela está no pecado. Sai dando patada até no vento. Aí Caim deu uma patada em Deus, né? E eu sou lá a guarda do meu irmão? Aí Deus falou com ele, o sangue do teu irmão clama por mim. Não adianta tentar esconder não, Caim. Você matou o seu irmão, Caim. Né? E aí, Caim vai então construir uma cidade. A partir do versículo 17, a gente tem que ler aqui o final desse capítulo 4, tendo uma noção de que aqui são denunciadas as estruturas injustas, né? Todo esse relato aqui do capítulo 4, dizendo que as estruturas injustas, elas precisam ser superadas. O mal do mundo está dentro dessas estruturas injustas. Se a gente vive no amor, se a gente vive a partilha, se a gente vive a solidariedade, se a gente não fica o tempo inteiro querendo matar o nosso irmão, e não é só matar fisicamente, né? A gente não pode matar o nosso irmão moralmente, a gente não pode matar o nosso irmão emocionalmente, a gente está aqui para cuidar uns dos outros. E é isso que a palavra de Deus deseja de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.